E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Faz um tempinho que a gente não se reúne aqui. Infelizmente, novamente a vida acontece. Dessa vez foi minha culpa. A gente vai revezando, mas aí a gente também chega num acordo e vamos em frente. Não tem problema, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo e, obviamente, trazendo aqui as vozes de nossas cabeças e os nossos achômetros para falar um pouquinho de um assunto que a gente falou pouco. Ah, a gente quase não falou. Cara, é que o pessoal tem que entender. Quando junta eu e você, a gente acaba. A gente até tenta, mas no fim a gente acaba falando de RPG. A gente tentou trazer outro assunto, mas e aqui aquele negócio, né? RPG é quase como um ralo, eu falo, que tudo vai parar nele. E nessas últimas semanas foram muitas notícias de um assunto que nós falamos nos dois últimos vídeos, que foi Critical Role, porque é uma bomba atrás da outra durante as semanas. Eu amo porque juntou tipo Critical Role, D&D e agora a gente vai poder falar sobre tudo junto. Exato. Vamos começar aqui com... Não esqueçam de seguir aqui o nosso canal, ativar o sininho e, obviamente, deixar seus comentários aí para saber o que vocês querem que a gente fale, traga aqui. A gente promete que a gente vai trazer, sim, outros assuntos. É só essas bombas pararem de cair assim. Por exemplo, podemos até começar aqui. Os criadores do quinta edição foram para o Critical Role, ou no caso para a Darrington Press. Pois é. Olha, a gente já tava vendo que o D&D... Assim, a gente fala D&D porque é a maior IP da Wizards, né? Não é a maior IP? Não sei. A Magic também é uma IP bem grande hoje, mas assim, uma das maiores. E a gente tava vendo esse caminhar ruim. Esse caminhar para um lugar bem estranho. E já tava saindo muita gente, romperam com a Larian depois do grande sucesso de Baldur's Gate. E agora eles perdem esses grandes nomes que o pessoal conhecia, que a comunidade seguia e tinha uma proximidade muito grande. Sim, o Chris Perkins, ele era praticamente o cara que iniciou esse conceito de live show de RPG, né? Ele que começou a levar para eventos e para lives, para fazer essas campanhas serem, enfim, assistidas, né? Mesas serem assistidas, pegando aí a quinta. Eles são Chris Perkins e Jeremy Crawford, praticamente os criadores do quinta edição, né? Os nomes que estão por trás aí das regras e tudo mais, os game designers. E agora estão onde? Darrington Press, com Critical Role. Com o pessoal do Critical Role, né? E olha só como são as coisas. No último vídeo a gente estava falando, será que Critical Role ainda vai usar o D&D na próxima campanha e tal? E agora com eles vindo pra editora deles, eu já começo a achar que não. Já começo a mudar de ideia, sabe? Então, eu acredito que em um dos vídeos até que eu cheguei a comentar que eles apareceram em uma das festas do Critical Role e tudo mais. E aí eu falei assim, cara, assim, era muita certeza de um movimento para eles trabalharem juntos. Talvez eles não trabalhar juntos para, enfim, como aconteceu agora, né, de eles entrarem para a empresa, mas sim de eles fazerem parte do Critical Role de alguma forma, de trazer a expertise deles, ou de o Critical Role junto fazerem um projeto paralelo, mas não, realmente teve esse movimento, ambos que eu não lembro qual dos dois, um deles falou, acredito que foi o Chris Perkins, ele falou que ia se aposentar. Foi o anúncio que ele deu no Twitter, falando que ele ia se aposentar. Ai, a gente já viu essa história. Sim, várias vezes. E, obviamente, o Jeremy Crawford falou, indo atrás de novos ares, enfim. Então, assim, já foi um movimento
que obviamente acompanhou, como nem você disse, toda uma leva de layoffs que houveram lá na Wizards, de o lançamento da versão de 2025 do D&D, de 2024 do D&D, eles estarem falando que foi um sucesso, mas o público não indo, né, não migrando da edição anterior para essa, as vendas tendo sido um recorde de lançamento, né, mas não tracionando, né, para o resto dos meses e tudo mais. E obviamente essa questão de projeto SIG, o que foi pro caralho, né? Todo mundo... E a gente tá falando desses processos todos aqui no canal, né? A gente tem acompanhado tudo e combinou perfeitamente nisso. É aquele negócio, a gente não precisa ter uma bola de cristal para ver que o movimento do cenário está, enfim, migrando para uma mudança geral. A própria comunidade reclama muito do D&D, da Wizards, que eles perderam aquele senso de comunidade que eles tinham antes, aquele formato um pouco mais próximo dos jogadores, né, dos seus fãs e tudo mais. Sim. E isso, eles tentaram fazer algumas coisas espremendo o suco de Baldur's Gate com os live shows. Mas, novamente, muitas coisas acontecendo. As miniaturas do próprio Baldur's Gate, né, que a WizKids lançou, vindo com defeito, vindo com um puta problema de lote. Isso já mostra que, muito provavelmente, a hora que foram fazer essa demanda, né, esses produtos, optaram pelo custo e não pela qualidade. Então, assim, todos esses movimentos uma porrada atrás da outra. E eu brinco, faltavam os dois pregos no caixão. Será que a saída desses dois indo para uma concorrente, vamos se dizer, são os dois pregos no caixão de verdade? Porque agora eu ouvi notícias de que a galera da Wizards está sim conversando com o Critical Role por conta daquele outro assunto que a gente trouxe, sobre qual o sistema da campanha 4. Será D&D? Será Daggerheart? E eu ouvi dizer que o próprio Wizards está tentando conversar com o Critical Role para que eles mantenham o quinta edição como opção. E, enfim. Olha, eu não vou dizer que eu duvido, porque tudo pode acontecer, né? A gente já viu que a Wizards, enfim, qualquer coisa. Mas não é um movimento costumeiro da Wizards fazer isso, porque eles sempre tiveram um posicionamento bem diferente em relação de, tipo, a gente é os donos da porra toda, a gente é quem manda. E aí, se vocês quiserem fazer o conteúdinho aí de vocês... Exato, e na verdade eles sempre dependeram muito do conteúdo criado por terceiros. Isso total, só que eles não assumiam. Tipo... Mas eles super entendiam, só que eu acho que agora eles estão... A água tá começando a bater na bunda, sabe? Aquela expressão. Eu acho que eles estão começando a ver que se eles não flexibilizarem um pouco o discurso deles mesmo e a maneira como eles tratam a comunidade... Com certeza. O que vai sobrar? Né? Porque se eles tratam a comunidade assim, a gente também se pergunta como eles tratam os funcionários. Então, e aí vem a grande pergunta, né? Que aqui não quer calar. Será o fim do D&D ou será que a gente vai ter realmente uma mudança no pensamento da Wizards, da Hasbro, de que, ok, a gente fez a hora que a gente comprou o D&D, a gente já pensava em alguns números, e aí foram cagadas atrás de cagadas, e para você não perder uma IP que é tão poderosa, tão grande, porque eu ainda acredito que o D&D ele vai se manter como uma das maiores IPs, porque dentro do RPG, né, dos sistemas em si, mas
É tudo uma questão de tempo até... E se continuarem fazendo essas cagadas, assim, a migração é muito fácil. Muita gente está acostumada a jogar a quinta edição. O problema é a nova quinta edição, como eu gosto de chamar, que é a de 2024, não agradou 100% das pessoas. Muitos reclamam de texto, né, que é aquilo que a gente fala. Todo sistema ele tem falhas, né? Todo sistema ele tem glitch, que o jogador consegue se aproveitar de algum momento. Pode para fazer um combo, para fazer alguma coisa, ou enfim, alguma melhoria. Só que no quinta edição de 2024, a galera tá um pouco mais relutante de migrar. Eu sou um deles. Eu falo mesmo. Eu falo que teve... Eu acho que é normal. Eu acho que tem um tempo. Tem um tempo entre você comprar e você disseminar e a galera começar a usar tal. Eu acho que tipo, de todas as edições, de uma pra outra, sempre teve um gap, sabe, temporal. Nunca é, tipo, da noite pro dia, todo mundo tá começando a jogar, todo mundo já tá acostumado. Porque leva muito tempo mesmo pra você pegar as regras mesmo e destrinchar e se interessar e tal. E acho que no caso da 2024 pra quinta edição, não tem tantas modificações. Então acho que essa questão ainda faz o pessoal ficar mais... tipo assim, não vê benefício, eu acho que é isso mesmo, sabe? Tipo, porque era pra ela vir e melhorar a quinta. Só que ela trouxe coisas que, sei lá, não fazem tanta diferença, eu acho, pro pessoal, sabe? Sim. Se você vai ter que adaptar... tipo assim, se você já tá adaptando, então por que você vai usar a nova? Entendeu? Eu acho que é meio... Não sei. Não trouxe tantas coisas novas. Eu acho que eles estão tentando... Na verdade, eu acho que tem uma soberba, sabe? Eu vejo muito isso, assim. Às vezes, as coisas estão degringolando, tá tudo dando errado. Você vê que não tá ganhando dinheiro, o pessoal tá reclamando, tá... E o pessoal da empresa ainda tá naquela. De, tipo, a gente que sabe mais, a gente que manda, a gente que não sei o quê. Então eu acho que tem um pouco ainda dessa soberba em relação ao Wizard, sabe? Só que, cara, o Critical Role não nasceu ontem. Eles não são jovenzinhos. Eles já têm o canal de maior sucesso. Se a Wizards não abrir o olho... Inclusive estão crescendo novamente, porque eles começaram a fazer conteúdo de Daggerheart, né? E a gente tem a Waves of Umbra, que está extremamente em alta de novo, trazendo um cenário à la Dark Souls, que é bem custoso para os jogadores, bem narrativo também, muito interessante, né? O sistema do Daggerheart, ele tem essa priori, né? Focar a narrativa. E a gente tá vendo no conteúdo de Age of Umbra que, cara, é assim, é o suco do entretenimento. Porque você tem cenas, né? Você não separa mais por turnos, né? Que nem no D&D. É por cenas. Uhum. E aí a forma como o mestre age, como os jogadores agem, até mesmo no combate, é muito diferente. O mestre poder usar o medo, né? Que é o token de medo que ele ganha durante as rolagens com os jogadores. E poder usar isso para interromper a cena com alguma coisa. Isso que é um recurso narrativo pro mestre, eu achei muito legal. E assistindo, assim... Porque eu não assisti o Age of Umbra por completo. Mas já deu pra sentir que, assim, ele é muito... o Daggerheart, ele é muito moldável. Já parte do próprio sistema, ele ter essa mobilidade de... Mobilidade não, esse white label que você consegue colocar na sua campanha, o que é muito legal. Outros sistemas fazem isso, até mesmo o D&D, que você consegue, tipo, atirar laser. Sim. Consegue. Mas eu acho que o Daggerheart, ele teve uma preocupação bem genuína de como que eu posso fazer algo para ser um entretenimento,
para ser algo que entretém os jogadores, quem estiver jogando. Então isso eu achei muito legal. E Pode falar? Pode falar. Ok. Então, isso é uma coisa que os dois, entrando no Directon Press, provavelmente eles vão trazer Sim. um peso de conteúdo de gaming design. Entendeu? Então eu imagino que eles possam acrescentar muito, por exemplo, expansões para Dagger Heart, novos sistemas dentro do RPG. Incrivelmente, Dagger Heart mecânicas, né? Mecânicas. E Dagger Heart não tem 2 meses, acho que, de lançamento. E a gente já tá vendo 2 novas classes saindo, sabe? Então, é um movimento de querer fazer o jogo funcionar, querer o jogo tracionar. Então, enfim, vamos ver como é que vai ser agora. Você estava falando e eu estava pensando que esse talvez seja o concorrente direto de D&D, sabe? Tipo, o que pode deixar realmente o pessoal da Wizards e agora Hasbro com medo, porque antes a gente tinha, como a gente tem ainda hoje, outros sistemas de RPG, beleza, que tem muita gente que joga, mas normalmente não é o mesmo público, sabe? Então, tipo, tem World of Darkness, né? Tem Vampira Máscara e todos, lobisomem e tal, só que, cara, normalmente não é o mesmo pessoal que joga D&D. Tipo, quem joga D&D, sabe? Uhum. E aí, às vezes, joga vampiro. E quem joga vampiro, joga vampiro, sabe? E às vezes joga outro sistema. E a gente tem isso muito em vários sistemas, mas os que eu vejo como maiores, né, que seriam esse mesmo, que seria o Storyteller, né, do Vampiro e derivados, e D&D, eu não vejo bem eles como competição, sabe? Porque quem joga um, geralmente não é mesmo o público do outro. Mas talvez agora com Dagger Heart seja o mesmo público. E se a gente vê realmente a entrada do Chris e do Jeremy nessa parte, tipo, de game design, né? Na verdade, eu vi que o Jeremy Crawford vai ser Game Director e o Chris vai ser Creative Director. Isso, é isso aí. Então, eles podem trazer essa expertise do que deu certo no D&D, do que os jogadores gostam no sistema, do que os jogadores gostam na mecânica, do que os jogadores gostam na lore, sabe? O que o pessoal tá querendo ali, e eles podem incluir isso nas expansões. Com certeza. Que é diferente do movimento que o D&D tá fazendo, né? Sim. Porque, cara, quanto tempo teve a quinta edição? Pensando, quanto tempo essa edição ficou vigente? 10 anos. E quantas classes novas saíram desde que saiu a primeira? Sim, quase nenhuma. A gente teve 2. Na verdade, a gente teve 2 classes que elas saíram, sendo que uma delas foi oficial, que é a do Artificer. Sim. Que ele não veio no livro do jogador. E a outra foi no conteúdo do próprio Critical Role, que foi o Blood Hunter. Né? A gente, obviamente, teve, junto com esse conteúdo do Critical Role, que era o White Mountain, se não me engano, a gente teve também o acréscimo do conteúdo do Percy, né? Do pistoleiro, da subclasse de guerreiro, né? Que é o... Meu Deus. Esqueci também, mas em português Gunsmith, sei lá. Gunslinger, obrigado. E aí, a gente teve essa adição de uma subclasse, que na verdade tem um motivo para ela ter sido uma subclasse também, foi porque quando eles jogavam o Critical Role, lá atrás, quando eles jogavam a campanha deles inicial, ela era em Pathfinder, ela não era em D&D. E aí eles migraram pro quinta edição. E quando eles migraram pro quinta edição, foi onde o Math ele começou a fazer as adaptações para trazer essas classes que eles eram no anterior, né, no Pathfinder, para dentro do quinta edição. Foi algumas coisas que ele teve que criar lá para, enfim, para continuar fazendo sentido. E obviamente foram as duas... uma subclasse e uma classe que trouxe o Critical Role, né? Blood Hunter e o Gunslinger.
Porém, a única classe oficial do D&D que saiu em algum conteúdo oficial deles foi o Artificer, né? No Eberron, se não me engano. Então... Pois é, eles investiram muito pouco, assim, em mecânicas, eu vejo, sabe? A gente teve muitas expansões, principalmente de cenários e campanhas. Depois a gente teve o livro da Tasha, que incluiu algumas coisas que deixaram mais fluido a gameplay. E que automaticamente, eu acho, o pessoal já incluiu, né? Quem jogava, porque muitas coisas ali que fazem sentido. Sim, eles deram uma melhorada no Ranger, que precisava de mais amor ainda, né? Eles tentaram, né? Tentaram na de 2024, mas não. E ele trouxe várias mecânicas que, enfim, faziam sentido essa atualização. E mais do que isso, classes não tiveram. Mas subclasses sempre foram coisas que vieram nos suplementos, né? Vieram no do Xanatar, vieram no Mordenkainen, vieram no Tarshas, né? Subclasses eles sempre tiveram o conteúdo sendo criado, sendo trazido, né? Mas uma classe nova é meio que algo totalmente... Sim, inédito. Tanto que eles estão tirando atraso agora. E sempre com muito cuidado, muita parcimônia, muito, né? Ai, dedos. Sim. E aí, enquanto isso, o pessoal ali do Critical Role tá mandando ver. Tá mandando ver. Mandando ver. O jogo é novo, o jogo é totalmente moldável. O balanceamento pode acontecer em tempo real, sabe? Tem muita coisa que eles podem melhorar depois. Eles estão preocupados em suprir a comunidade, porque esse jogo nasceu daquela OpenGL. Então, assim... Acho que agora você falou tudo. Eles estão preocupados em suprir a comunidade. E eu acho que sempre houve um movimento inverso em relação ao Wizards. A comunidade sempre supriu o D&D, né? Então, quando a gente sentia falta de alguma coisa, a gente criava e distribuía entre os jogadores. Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa que, assim, é um paralelo que dá pra a gente fazer exatamente dessa coisa que a gente tá falando, né? Por quê? A gente pega o D&D Beyond, né, que ele é teoricamente o oficial da Wizards, né, para você criar as suas fichas, né, a gente usa inclusive na nossa campanha, mas a parte de homebrew não permite você criar uma classe. Você consegue criar uma subclasse, você consegue criar uma raça, mas você não consegue criar uma classe do zero, porque ele provavelmente exigiria programação e tudo mais, um monte de coisas que a gente sabe que no back-end é necessário. Mas só de você não ter isso no D&D Beyond, e você é meio que quase um espelho do que a Wizards fazia, né? Ela não criava algo novo. Tanto que eles estão tirando atraso agora. Eles estão aproveitando muitos conteúdos de terceiros e usando o D&D Beyond para lançar o conteúdo de terceiros e colocando eles no D&D Beyond. Então você tem a Uringer, né, que é a classe que agora eu esqueci o nome do livro que tem. É uma classe nova adicionada. Não era adicionada uma classe nova desde o Blood Hunter. Né? Então essa é uma classe nova. Eles tiveram uma outra classe que eles colocaram faz pouco tempo também, que agora me fugiu. Estão lançando aí os Zanit Arcana da classe de psionicos, né? Então assim, eles estão tentando tirar o atraso. Só que o quanto que isso é... Tipo, enfim, estão atrasados. Chegaram atrasados na festinha. Demorou muito, né? Exato. Demorou muito. Eles estão achando que antes tarde do que mais tarde, mas talvez seja tarde demais, né? Exato. Então, e assim... Porque é uma coisa que há anos a comunidade está pedindo. Gente, eles querem... A comunidade sempre quer novidade. Chega um certo momento que você ter o livro de jogador com aquela limitação de classes
já não supre mais o pessoal, né? Principalmente quando você quer testar coisas novas, sabendo que você tem subclasses melhores, você vai comprar a expansão, ou pelo menos você vai pegar essa expansão de alguma forma, né? Então, a gente não fala os comos, mas a gente fala que sim, a pessoa pegaria. E o mais importante é trazer conteúdo novo, sempre dá um respiro pro jogo. Agora, para mim, o grande motivo do 2024 não ter tido esse hype total foi pela bola de neve das coisas ruins que estavam acontecendo, que, querendo ou não, mexe com a reputação da marca, com a reputação da empresa. E aí eles lançam a revisão, o D&D, que eu falo que é o D&D revisado, né? Esse D&D revisado, simplesmente, ele é praticamente igual ao anterior, salvo algumas revisões nas classes, balanceamentos e tudo mais. O pessoal fica muito na cabeça, tá, mas não é nada novo de verdade. E não é nada que a gente não poderia ter feito, né? Tipo... Acho que essa é um pouco a impressão, sabe? Tipo, sei lá, o Paladino tava muito desbalanceado, ou o Ranger era muito fraco. Tá, mas são coisas que você podia fazer ali meter no seu homebrew. É isso aí. Então, é muito complicado você falar, estou criando um jogo novo. Mas a gente não vai mudar muita coisa. Porque eles também não mudaram, e aí a gente tem que falar, porque quando eles fizeram a pesquisa na comunidade, quando eles lançaram o One D&D, né, que era o nome anterior, eles fizeram um survey, né, fizeram uma pesquisa, e aí a galera falou, pô, mas vai mudar de novo. Então muita gente não queria que mudasse o jogo. Muita gente queria conteúdo novo, tava lá no survey, sabe? Era só entender essa... É só pegar e fazer. É só pegar e fazer. Tá todo mundo falando assim, eu quero tal coisa. Aí a Hasbro por trás fala, não, preciso lucrar. Para eu lucrar, eu preciso lançar os livros básicos novamente. Nossa, o que vai ter nos livros básicos? A mesma coisa que tinha no de 2014. Tá, mas o que muda? Texto. A gente vai tentar consertar texto. Então, condições, a gente vai ter texto. É literalmente corrigir pontos falhos que tinham na outra edição. Criar um tipo de ação extra para quando você caça uma magia, para ser um Magic Action. Sabe, coisas que, sabe... Ok, beleza, mas não podia fazer uma atualização e a gente... Enfim. Eu acho que foi mal aproveitado, sabe? Eu acho que é o que a gente já falou entre os vídeos. O pessoal não sabia exatamente o que estava comprando, não sabia exatamente o que estava fazendo. Faltou uma equipe ali para orientar, ou então faltou os executivos escutarem a equipe, talvez seja isso também, sabe? Porque, olha, de topo de cabeça, olha o tanto de coisa que daria para eles fazerem que não é necessariamente relançar o livro. Aliás, se quisesse relançar o livro, eu acho que eles podiam fazer uma edição super especial, com 3 livros, sabe? Do mestre e do jogador. Faz um livro gigante, cobra caríssimo, bota umas ilustrações maravilhosas e vai ver se o pessoal não vai comprar. Sem inteligência artificial, que é o que todo mundo tava reclamando, né? O conteúdo de inteligência artificial, imagem gerada, né? Gui, sabe, eu acho que eles estão tentando reinventar a roda, sendo que eles já têm a roda ali, entendeu? Exato. Faz um suplemento de aventura que você compra a caixa completa, já vem com miniatura, já vem com personagem montado, já vem... Cara, vai ver se o pessoal não quer. O pessoal quer comprar até aqueles bonequinhos de Lego lá, que é mó bonitinho. Sim. Mas a pessoa quer fazer o personagem dela do jeito dela. Tá, mas às vezes ela também quer jogar uma aventura. Vai que vocês criam uma coisa muito da hora. Exato. Mas... Então, sabe, é só pensar, né? Mas é que, enfim, faltou ali... Faltou entender... É o que a gente falou. Faltou entender a comunidade, faltou entender o que a comunidade quer, o que a comunidade gosta. Mas, E tá nos premendo o suco.
Nossa, faz uma campanha de Baldur's Gate. Não quer espremer o suco do Baldur's Gate? Faz uma caixa de Baldur's Gate com todos os personagenzinhos, sabe? Que você pode jogar com eles no tabuleiro. Faz os tabuleiros em ficha, sabe? Em coisa pra gente jogar. Vai ver se o pessoal não comprava isso daí. Que eu me lembro, você falou isso, me lembrou que eles têm os kits iniciantes e tudo mais, mas isso, o que você falou especificamente me lembrou First Quest, lá atrás. Sim. O do segunda edição, que era tipo o AD&D, né? E aí o First Quest, inclusive eu tenho o livro guardado aqui, entregando a minha idade, ele era um conteúdo de iniciante para você para você juntar os seus amigos, para aprender a jogar D&D. Você tinha o conteúdo que ia até nível 3 ou 4 do AD&D. E tinha as aventuras prontas, eram 4 aventuras prontas, que vinham mapas e miniaturas de plástico. Sim. E essas miniaturas de plástico, você tinha os cards das fichas desses personagens, né? E aí você tinha o mago, o clérigo, enfim, você tinha o ladino, você tinha lá os 4 personagens, 5 personagens, agora eu não lembro quantos eram, agora de cabeça. Mas você tinha as fichas de personagens. E junto você tinha as miniaturazinhas azuis. Então era perfeito o kit, era um kit de primeira aventura, literalmente. Onde você tinha a miniatura, o tabuleiro, que era que inclusive eu tenho aqui, que era um mapa. E esse mapa, ele eram 4 mapas, na verdade, porque você abria que nem você abria ele, e quando você abria, ele tinha 2 mapas de um lado, 2 mapas do outro. Dentro do livro, dentro da caixa, você tinha o livro de aventuras, você tinha o livro de regras, você tinha 2 conteúdos que eram com as magias divinas e as magias arcanas. Legal. Você tinha os cards dos personagens, as miniaturas e os dados. Você via um conjunto de dados. E não precisa... E vinha um CD. Porque o CD... Porque o CD... E eu acho que o CD tá lá na granja. Lá na casa dos meus pais. Esse CD, ele era literalmente um CD te ensinando a jogar RPG. Que legal. Onde o que ele fazia? Você tinha um cara que ele explicava pra você o que é RPG e tudo mais, e ele te dava exemplos como se fosse um audiobook só que com interpretação também. Então, os caras gritando, os caras falando, armadilha! Então você tinha a interpretação de certas aventuras que estavam acontecendo ali, do início de cada uma das aventuras. Então isso era muito, muito legal. Porque você tinha já um conteúdo já meio que mastigado para quem nunca jogou. Nunca mais eles fizeram isso. Nunca mais. Nenhum podcast nenhum arquivo de áudio ou um YouTube pra fazer essa brincadeira. Que era, inclusive, esse áudio mexia muito com a imaginação. Porque você punha o CD e ficava ouvindo, escutando a aventura. E era muito legal. Era muito legal. E vai dizer se você não compraria um negócio desse mesmo hoje, você sendo jogador experiente. Com certeza, só pra ter. Não, eu tenho o kit iniciante, eu nem sou acho que é kit iniciante mesmo que eu tenho. Eu nem sou iniciante, mas é que eu acho mó bonitinho. Vem os dados, vem as fichinhas, vem os personagens, eu acho super bonitinho. Então, nossa, imagina se eles fizessem um desse pro pessoal que começou a jogar Baldur's Gate e nunca tinha jogado RPG e que quer começar a jogar D&D agora. Nossa, ia ser perfeito. Eles perdem a oportunidade. Eu não sei o que acontece. O que acontece, na verdade, é que eles perderam a mão. Eles perderam a equipe, eles perderam a mão, eles perderam o público e agora o Critical Role vai chegar como? Batendo de frente com ele. Eles estão... Eu vi uma coisa legal, falando que essa movimentação mostra que o monopólio de D&D pode estar sendo desafiado de verdade pela primeira vez. Olha, eu sinto que isso era um movimento natural. Porque assim, quando você tem um sistema como o D&D, que é muito grande, que é muito conhecido, todo jogo tem o seu período de vida. Sim. Assim dizendo. E
desde que eles empurraram a pedra para fazer a bola de neve lá de cima, com OpenGL, brigando com a comunidade, fazendo a comunidade se revoltar, fazer com que todo mundo abandonasse, tirasse a sua inscrição no D&D Beyond, sabe? Tudo isso para para mostrar assim, acionistas da Hasbro. Aqui a gente é extremamente conectado, aqui a gente é extremamente engajado. E aí, decisões atrás de decisões, dando errado, né? Decisões erradas, levando a consequências que mexer. Porque assim, meu feeling é que o marketing deles está muito ruim. Eles estão com um nome muito ruinzinho na rodinha, como eu falo. Ô Hasbro, contrata nós aí. E aí, vocês estão perdendo. E aí os caras têm todo esse problema que eles mesmos causaram. É muito fácil abrir um buraco para um novo branding, nova marca, um novo sistema, o que é que seja, para ele assumir. E aí você vem dentro de todas as respostas que nós tivemos dentro da comunidade de RPG, todos os sistemas que foram lançados e que foram propostos quando isso aconteceu na OpenGL. O Daggerheart veio de um player muito forte dentro da comunidade. Isso mostra que é só uma questão de tempo se os ponteiros não se acertarem. E aí volto a dizer, com certeza é por isso que eles estão agora. Critical Role, continua usando o nosso sistema. Vamos continuar sendo amigo. Vão lá nos posts do Twitter. E aí o lançamento do Daggerheart. Vão lá, dão parabéns pra Darton Press. Sabe? Faz a política da boa vizinhança, sabe? Não existe ponto sem nó. Não existe almoço grátis, como a gente brinca, como a gente fala. Então, assim, é muito movimento em cima de tentar manter essa conexão, manter essa porta aberta. E, assim, foi uma semana de coisas sendo jogadas. Semana passada eu fiquei, gente, não é possível. Olha só, os caras se movimentando. Eu já imaginava? Sim, por isso que eu falei lá atrás, né? Apareceram na festa, não foi à toa. Mas, cara, isso mostra que o potencial e a potência, né, que o Critical Role agora ele está nesse exato momento. Arrisco a dizer que a mesa, a campanha, né, 4, ela sendo de D&D ou não, vai continuar tendo sucesso. E eu acho, e aí é o meu achômetro, que o Critical Role deveria sim manter esse conteúdo paralelo de Daggerheart, um conteúdo diferente, com uma outra pegada, que nem é o Age of Rumbar, mostrando mostrando o quão diverso o Daggerheart pode ser, criando conteúdo que mostra cada vez mais aprofundado o quão versátil é o sistema, o quanto você pode envelopar sua campanha de qualquer maneira, que ele vai ser literalmente só um sistema com regras ali para te ajudar. Obviamente, o quão divertido é, né? Porque, assim, no final é um jogo e precisa ser divertido para todo mundo, para ele ser consumido, para ele ser, enfim, trocado no sentido de, tipo, não só D&D, mas, que nem você mesmo falou, storyteller, vampiro e tudo mais. Eu também acho que eles deviam... Bom, eu acho que ainda tem um ganho pra eles manterem no D&D, mas por quanto tempo, aí eu também já não vou saber. Talvez a Wizards vai oferecer um incentivo ali, não sei. Mas eu acho que ainda tem porquê.
Ainda tem motivo de manter a campanha 4. Eu ainda tem, porque, como eu falei, o Dark Heart ele foi sold out. A galera ainda tá se acostumando ao sistema, aprendendo a jogar. Acho muito legal o sistema ter as cartas e tudo mais. E tudo isso culmina em um novo sistema dentro de todos os leques que nós temos de oportunidades de jogar um sistema diferente, né? Seja o do Avatar, seja do D&D, seja do Vampiro, seja Dark Heart, seja Candela Obscura, seja, enfim, seja o que for. É uma oportunidade é mais um sistema pra gente experimentar, mais um sistema pra gente jogar. E assim, o próximo pulo do gato, já que eu dei o pulo do gato da saída desses caras entrando na Enterprise, o próximo pulo do gato do Critical Role é uma plataforma igual o D&D Beyond. É isso. Eu acho que vem aí. Digitalizar. Fazer o e até fazer o casamento de um digital, né? Você tem o livro físico e você tem o livro digital, onde você tem esse site, esse lugar, e você consegue jogar ele nesse sistema. Você tem um facilitador para criar o personagem, para criar... Eu sei que eles têm algumas parcerias com acho que é com o Alchemy, com o Roll20. Eu não lembro quem mais. Eu sei que eles fizeram algumas parcerias com tabletops, né? Com Virtual Tabletops, VTTs. Mas ter o seu é sempre melhor. Mas ter o seu, nem que não seja o VTT, que seja o lugar onde todo mundo pode colocar a sua ficha, ter o seu personagem, enfim, o seu próprio D&D Beyond. Essa é que é a grande questão. Isso eu falo que até pra mim, que sou um usuário, né? Pra mim é o próximo passo. Eu acho que uma grande forma de ter fixado tanto a quinta edição foi D&D Beyond. Foi, porque você teve um facilitador, porque você consegue se inscrever lá de graça, e se você se inscreve de graça, você tem acesso às Open Rules, né, as regras liberadas. Você tem um limite de cor de personagem que você pode ter, tudo mais, pra testar, e aí, assim, muitas mesas se juntam. Por exemplo, o pessoal, quando eu trabalhava na Corsair, os gringos lá, eles tinham a mesa da empresa, que jogava lá toda sexta-feira, e se uniam para jogar no escritório. E aí, um deles, que era o mestre, ele tinha o controle do acesso, e os jogadores se dividiam pagando a mensalidade. Então, porque você tem tem os tiers, né, os acessos lá do D&D Beyond e tudo mais, e aí eles pagavam lá um tier pra todo mundo ter acesso, todo mundo conseguir entrar e fazer o seu personagem, e assim por diante. Ter os livros, que então eles se dividiam para comprar os livros nessa conta. Então, assim, era muito legal essa forma como eles trabalhavam. E o D&D Beyond tinha essa possibilidade. Hoje, né, eu acredito que o Dark Heart, ele mereça algo assim, algo pensado, um sistema, um back-end ali de programação para você construir com as cartinhas, com seja o que for ali. Sim. Você ter as cartinhas virtuais, sabe? Cara, eu vejo isso, né? Fazer isso integrado com mobile, né? Com mobile, né? No caso, com um celular, enfim. É o pulo do gato, é o próximo passo que o Critical Role ele podia fazer para, obviamente, juntando o fato que estão os caras lá para lançar conteúdos, expansões, melhoramentos, enfim, o que quer que seja. Eu acho que um sistema virtual, uma homepage, um D&D Beyond, um lugar onde você pode guardar as suas fichas, criar as suas fichas, ter todas as regras embutidas, ter uma automatização também, né, da sua ficha. Exato, uma automatização da sua ficha e,
obviamente, um facilitador, porque hoje ninguém tem tempo. Então a gente sabe que a parte que mais consome um tempo numa mesa de RPG, quando você tá no live, é ninguém ter trazido a ficha pronta. Ai, é. Nossa, pelo amor de Deus, o negócio de fazer a ficha me quebra. Então, esse para mim é o próximo passo deles. Trazer esse conteúdo para online, trazer esse conteúdo para uma página, e isso vai com certeza ajudar a pulverizar. Faz um freemium, uma estratégia de freemium, deixa todo mundo liberado para todo mundo para acessar lá por uma quantidade de tempo, ou não, minto, freemium é tipo ficar livre para tudo e você compra os conteúdos. Seria um trial, no caso, né? Um trial de tantos dias, se você gostar, você compra, se não, você... Enfim. Ou o próprio, que nem o freemium. Você foca em vender os conteúdos à parte. E aí você faz uma receita a mais ali para... Enfim. Me contrata. Possibilidades tem, sem dúvida. E vocês, o que vocês acham dessa conversa toda? Vocês acham que daqui a um pouco a gente vai trazer um vídeo falando, olha lá o que o Gui falou naquele vídeo lá atrás, e agora o Critical Role fez? Vocês acham que a gente tá certo? Vocês acham que a gente tá errado? Vocês acham que é o fim do D&D? Vocês acham que a Critical Role vai entrar no lugar de D&D? Deixa aqui nos comentários. Inclusive, se você chegou até aqui, me parabeniza aí nos comentários, porque hoje a gente tá gravando no dia do meu aniversário. Verdade. Eu quero saber se vocês assistiram até o fim. Verdade. Gente, aniversário da Bel. Olha, deem parabéns aqui pra ela nos comentários. Eu quero, assim, chuva de comentário de parabéns aqui. Porque ela parou o aniversário dela. Daqui a pouco ela vai sair pra jantar, que eu sei. Mas ela parou o aniversário dela só pra vir gravar esse vídeo. Isso. Então vocês deixam sua curtida, vocês deixam seus comentários. E o que mais vocês querem ver a gente falando aqui? Exato. É isso? É isso. Gente, tudo de melhor sempre. E até a próxima. Beijo. Valeu, pessoal. Valeu, Rodeu Buggy. Tamo Valeu, junto Belzinha. sempre. Tamo junto até sempre. A próxima. Até a próxima. Valeu.